Cada dia um tema diferente, cada dia um assunto novo, sempre trazendo informação, conteúdo, como já vem falando já, né, desde da segunda-feira, uma semana que, né, de muito conteúdo de muito valor, né, para que vocês tenham a oportunidade aí de aproveitar esses conteúdos, essas informações que nós estamos passando aqui, né, nessas lives, né, para poderem evoluir aí como apostadores, né, e como eu falei, vamos fazer uma live aí, não só a live, mas uma semana aí muito produtiva, e essa interatividade, essa troca, essa interação aí é muito importante. Então quanto mais pessoas tiver na live, mais pessoas participarem, melhor, para deixar também a live mais interativa, né? Então sempre que surgir dúvida, se vocês de repente tem alguma sugestão, alguma pergunta, pode colocar nos comentários aí, para nós deixar a nossa live mais interativa, mais dinâmica também, né? Além do conteúdo que a gente vai passando por aqui, tá, pessoal? Então já aproveita, já curte aí, já compartilha nos seus grupos aí, compartilha no grupo dos amigos aí, tem ali o aviãozinho, clica ali, manda lá pro grupo do WhatsApp, Instagram, é importante para trazer mais pessoas para cá também, para que outras pessoas também possam acompanhar e ver esses conteúdos que nós estamos passando aí ao longo dessa semana. Fazendo aqui um pequeno resumo, né, do que já foi visto, né? Nós, na segunda-feira, falamos sobre precificação, modelo de precificação e como encontrar uma odd de valor em cima das casas de aposta, né, se a odd que a casa está oferecendo tem valor ou não. A gente fez isso na segunda-feira, mostramos, né, como é que faz isso aqui na segunda-feira. Ontem falamos sobre gerenciamento de risco, gerenciamento de capital, né, que também é do tripé ali das apostas esportivas. E hoje vamos falar sobre metodologia. Metodologia, ela faz parte desse tripé, né? O tripé das apostas esportivas, para que vocês consigam aí ter sucesso nesse mundo das apostas esportivas. Ele é composto por gerenciamento de capital, metodologia e equilíbrio emocional, né? Equilíbrio das ações, né, que você tem aqui nas apostas esportivas. Esse tripé vai fazer com que você tenha sucesso nas apostas esportivas. Então não adianta você ter um e não ter o outro. Ou você, eu tenho metodologia, mas você não faz o gerenciamento de capital. Como nem a gente mostrou ontem um exemplo, né, que você pode ter um método altamente lucrativo e quebrar sua banca por um erro na parte da gestão, né? Tudo isso influencia. E a metodologia é o princípio. A metodologia talvez seja o ponto principal ali das apostas, porque é o começo. Se você não tem método, você não tem nada. Se você não tem método, você não tem nada. Como é que você vai fazer uma aposta? Você vai abrir lá a casa de aposta e vai fazer uma aposta se você não tem uma metodologia, se você não tem um método para apostar. Não tem como, né? Ou você tem um método ou você não tem nada. Simplesmente você não tem. Porque aí você vai ficar apostando na aleatoriedade. E aí você está propenso, né, fadado a perder dinheiro. Essa que é a verdade. Por que muitas pessoas desistem? Por que muitas pessoas param pelo caminho? Por que 90% das pessoas ou mais até perdem dinheiro aqui nas apostas esportivas? Porque não seguem aquilo que é para ser feito. Não faz gestão, não tem uma metodologia pronta, testada, validada, né? Não tem emocional para fazer isso. E aí, lógico, quebra a banca e acaba desistindo. Então essa que é a realidade. Mas por quê? Muitas vezes por preguiça. Preguiça de ir atrás, de correr, de estudar. Hoje tem muito conteúdo que você pode pegar de graça na internet, conteúdo de qualidade. Lógico, tem muita coisa ruim também, mas tem conteúdo de qualidade na internet que você pode pegar de graça. Então basta você estudar, Se você deixar de ser preguiçoso e começar realmente a estudar, você vai conseguir ter o mínimo de sucesso aqui nesse mundo das apostas esportivas. Agora não adianta ficar falando dos outros, porque fulano de tal ganha dinheiro, porque fulano de tal só ganha dinheiro quem dá curso, isso aqui. Esse dia teve um cara que comentou, só ganha dinheiro quem dá curso. Cara, ganha dinheiro, e esses caras ganham dinheiro porque eles estudam, porque eles estão sempre buscando cada vez mais entender como que funciona a engenharia das casas de apostas para se sobressair sobre elas. Entendeu? Basta você estudar também, você está aí com o material na frente. Aqui nós estamos nessa semana, que é uma semana gratuita, onde você pode aproveitar ao máximo. E poucas pessoas às vezes dão valor, porque o conteúdo é gratuito, às vezes as pessoas não dão valor. Entendeu? Então assim, larga de ser preguiçoso e começa a estudar. Começa a ir atrás,
Começa a validar métodos, tá? Porque é assim que você vai ganhar dinheiro. Senão, esquece mundo das apostas esportivas. Ou você faz isso, ou você vai continuar perdendo dinheiro. E depois não adianta vir aqui dizer assim, porque eu parei de apostar, porque eu perdi dinheiro, porque eu só perdia. Perdia porque é preguiçoso. Perdia porque tinha preguiça de estudar, de correr atrás. Perde dinheiro porque não quer se aprofundar, quer só receber tips. Quem quer receber tip tem que perder dinheiro mesmo. Entendeu? Quem é preguiçoso, não gosta de estudar, tem que perder dinheiro. Nós estamos aqui para ensinar, para fazer vocês evoluírem. Mas são poucos aqueles que realmente querem. Tá, pessoal? Dito isso, passado essa introdução aí, que a gente às vezes tem que bater forte mesmo para ver se entra na cabeça oca das pessoas o que deve ser feito. Ou você estuda, ou você procura validar metodologias, faz gerenciamento, ou você não vai ganhar dinheiro aqui. Essa é a verdade. Você doa quem doer, goste ou não goste, é assim que funciona. Beleza? Vamos lá então. O assunto de hoje é método e como criar, como validar métodos. É isso que a gente vai falar aqui na aula de hoje, uma aula bem importante. Como eu falei, procura sempre anotar o que a gente está falando, anotem aí, porque depois você vai acabar não sabendo, né? Ou perdendo ali o que aconteceu na aula. Então anotem aí e perguntem, tá, pessoal? Perguntem aí, sempre que tiver dúvida, coloque alguma sugestão, não tem problema nenhum, tá? Porque às vezes a dúvida de um pode ser também a dúvida de outros. Não adianta eu falar aqui de jogo, porque eu não vou falar de jogo hoje, tá? Não é aqui é seminário de apostas, onde nós estamos de conteúdo. Não tem nada a ver com palpite, nada a ver com jogo. Não quero saber de Fortaleza, não quero saber de esporte, tá? Se alguém quiser assistir jogo, para a live aqui, sai da live e vai assistir o jogo do esporte do Fortaleza. Eu já fiz a minha aposta lá e não vou acompanhar, tá, pessoal? Não quero saber de palpite nenhum aqui de Fortaleza ou Esporte Recife. Eu quero saber, quem tá aqui é para conteúdo, beleza? Quem não quer, pode vazar. A gente quer só os caras realmente que querem aprender aqui na live. A gente quer a minoria, mas quem realmente quer aprender. Quem quer palpite, chip, corre para outro grupo aí. Beleza? Metodologia, então. Como validar, como criar um método e validar. Princípio de tudo. Para você criar um método, você precisa estabelecer uma tese. Tá? O que seria uma tese? Uma tese é uma pergunta que você faz para você mesmo. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo em determinado jogo, será que eu vou ser lucrativo? Né? Se eu fizer determinadas entradas com determinados comportamentos ou de acordo com a estatística. Então é uma pergunta que você estabelece e com base nessa pergunta você vai ver se lá no final essa pergunta, essa tese que você elaborou, ela vai ser positiva ou negativa. Ou seja, você vai ter sucesso, você vai conseguir validar porque ela ou não, tá? Então a primeira coisa, estabelecer uma tese que é o que você quer realmente fazer, o que você quer atuar, né? Em qual mercado que você vai atuar. Então é o segundo ponto aí, é o mercado. Que mercado que a gente vai criar o nosso método? Qual o mercado? É mercado de gols? É mercado de handicap asiático? É mercado de escanteios? Não adianta você querer fazer tudo, tá, pessoal? Não adianta, nós temos que ser especialista em alguma coisa, tá? Senão você vai ser um pouco de cada e você não vai conseguir ser bom em coisa nenhuma. Então você tem que focar em algo, tá? Então qual o método que você vai criar? Em qual mercado que você... Lógico, você pode criar mais métodos, né? Ou vários métodos. É importante que você tenha um leque aí de estratégias, mas você tem que ser bom naquilo que você está fazendo, tá? E você precisa, obviamente, validar esses métodos, tá, pessoal? Mas vamos lá. Escolher o mercado. Vamos imaginar que você escolha aqui, vamos dar um exemplo aqui, né? Mercado de gols, tá? Inclusive uma metodologia que eu quero validar aí, mercado de over asiático. Mercado de gols. Então vamos pegar aqui como exemplo aqui, então, esse over asiático. Então vamos imaginar que a gente vai testar, né, uma metodologia, porque aqui nós estamos em fase ainda apenas de criação, tá? Apenas de criação do método. Qual mercado? Over goals asiático. Esse é o mercado, over goals asiático. Qual vai ser a linha? Mais 2,25. A linha que a gente vai testar, né, que nós estamos aqui criando, vai ser a linha do mais 2,25 gols asiático. Para quem não conhece a linha do asiático ainda, o 2,25 mais 2,25 é o seguinte: se sai 3 gols na partida, a nossa aposta ela é vencedora, é green. Se sai 2 gols na partida, nós perdemos metade e metade é devolvida.
tá? Se sair um gol ou não sair nenhum gol, a gente perde a aposta, tá? Essa é a linha do over 2,25 asiático. E aí um detalhe importante, e a diferença entre o 2,5 e o 2,25. Porque o 2,5, se sair 2 gols, você perde total, é hedge total. No 2,25, se sair 2 gols, você ainda tem a metade devolvida, tá? Então é a linha do 2,25 asiático. Essa é a linha que a gente vai exemplificar aqui dentro da nossa criação de método, tá? Então o mercado over goals asiáticos, a linha o mais 2,25, beleza? Feito isso, você vai estabelecer quais as ligas que você vai trabalhar. Quais são as ligas que eu vou testar no meu método? Vão ser ligas europeias? Vão ser as ligas aqui sul-americanas, ligas brasileiras? Quais são as... Não adianta você querer fazer tudo, tá, pessoal? Você tem que procurar sempre afunilar, ser mais específico possível. Quanto mais específico você for, melhor para o seu método, tá? Então vamos dar um exemplo que a gente vai trabalhar em ligas sul-americanas. Sul-americanas aqui, todas as ligas aqui sul-americanas. Então pega a Colômbia, pega Brasil, pega Uruguai, Paraguai, Argentina, ligas sul-americanas, tá? Então estabelecemos o mercado que nós vamos testar e estabelecemos as ligas que nós iremos trabalhar nesse mercado de over 2,25 asiático. Ok. Agora nós vamos começar a colocar alguns critérios, tá? Agora a gente vai começar a colocar alguns critérios, tudo isso na fase de criação do método, tá? Tudo isso na fase de criação do nosso método. Quais são os critérios? Quanto mais critérios você conseguir colocar, melhor, tá? Porque mais afunilado vai ficar o seu método, né? Mais afunilado, mais específico ele vai ficar. Então, quais são os critérios que a gente pode colocar? Olha, eu vou pegar primeiro um critério estatístico dos últimos 10 jogos dessa equipe, de tal equipe, os últimos 10 jogos, e ver quantos bateram over 2,5, certo? Depois eu vou pegar os últimos 5 jogos da equipe jogando em casa, tá? Vou fazer pegar os últimos 5 jogos da equipe fora de casa e vou ver qual o percentual que deu, né? Então esse percentual tem que ser, por exemplo, acima de 60% de over 2,5. Você pode pegar gols marcados mais sofridos das equipes, tem que superar 2 gols por jogo, marcados mais sofridos, enfim. Você vai colocando o confronto direto entre as equipes, tem que ter batido o over 2,5, por exemplo, em tantos por cento dos casos. Então os critérios, eles ficam por conta de vocês. Vocês coloquem quantos critérios desejarem, e quanto mais critérios você colocar, mais específico vocês forem, melhor para funilar mais o método de vocês, tá? O método de vocês. O Edinho chegou aí, ó. Boa noite, professor, marcando presença. O Edinho que já é da nossa consultoria há muito tempo, né? Faz parte da consultoria, de outros grupos também aí. Boa noite, Edinho. Prazer ter você aqui na nossa live. Tamo junto. Então, assim, quanto mais critérios você conseguir colocar, melhor, tá? Mais critérios você conseguir colocar, melhor, porque mais específico você vai ser, tá? E como eu falei, quanto mais específico você for, melhor é o seu método. Lógico, você não pode colocar de repente um monte de critério, porque isso pode atrapalhar depois de você conseguir encontrar padrões, né? Jogos que se encaixem dentro desses padrões que você está colocando. Mas ter aí critérios que vão favorecer o seu método, sim. Feito colocando os critérios, você vai colocar um outro ponto, que é a cotação que você vai entrar. Qual é a cotação mínima que você vai entrar? Você fez lá os critérios, pegou os jogos, pô, esse jogo aqui, ele se encaixou nos meus critérios, beleza. Mas você vai lá, abre o 2,25, qual é a cotação que você vai testar? Pô, eu vou entrar só em jogos onde o over 2,25 está com a cotação pelo menos a 1,80, beleza. Então você já tem mais um ponto aí, que é a odd de entrada, a odd que você vai fazer a sua aposta, tem que ser pelo menos 1,80. Aqui apenas exemplificando, tá, pessoal? Apenas exemplificando aqui uma forma de criar uma metodologia, tá? Você pode fazer um método em escanteios, por exemplo, com uma odd a 1,60. Esse método vai ser ao vivo. Tá? Por exemplo, esse método que eu estou aqui exemplificando é um método pré-live, tá? Um método para você fazer antes dos jogos acontecerem, tá? Mas você pode criar um método para fazer, por exemplo, em live. Eu vou criar um método para gol no primeiro tempo, 0,5 HT. Quais são os critérios que você vai fazer? A competição
tem que ter tantos por cento de gols no primeiro tempo, o time. E aí eu falei, os critérios fica a cargo de vocês. Quanto mais critérios você colocar de acordo com a metodologia que vocês estão criando, melhor, mais específico fica. Então você criou ali a cotação mínima, a odd mínima de entrada 1,80. Se a odd tiver 1,70, por exemplo, eu não vou fazer. Eu não irei fazer aposta naquele jogo, tá? Você tem que seguir a risca aquilo que você colocou, tá? Só não adianta vocês criarem um monte de critério e vocês depois começarem a não fazerem e entrar em jogos sem bater todos os critérios de vocês. Não pode, tá? Vocês têm que seguir a risca aqueles critérios com a cotação mínima que você colocou e só fazer as apostas quando todos os critérios estiverem batidos, tá, pessoal? É assim que você vai conseguir testar realmente a metodologia. Feito isso, colocados os critérios, a odd, as ligas que você vai trabalhar, o mercado que você vai fazer, ou seja, agora nós vamos para a segunda parte, que é a execução, que é executar o método, né, na prática. Então você vai começar o processo de validação, ou não, né, se o método não for lucrativo, ele não vai ser validado, mas você vai começar o processo de validação dessa metodologia, né, que é fazer as apostas, né? Você vai fazendo lá na casa de apostas, e aí, lógico, pessoal, sempre com valor mínimo, sempre com valor mínimo. Se quiser fazer com R$1, 50 centavos, mas é importante que você faça, tá? Porque, claro, você pode também anotar no papel ali e não fazer, não executar a aposta, não fazer a aposta, mas eu recomendo que você faça com o valor mínimo, né? Que seja R$1, que seja, não tem problema, para ficar ali, você sentir também ali os ganhos e as perdas também dentro da casa de aposta. E tudo isso tem que ser planilhado, tá? Tudo isso você precisa planilhar, você precisa colocar no Excel, tá? Excel básico lá, né? A competição, né? O jogo, a cotação que você entrou, certo? O valor que você colocou ali, você tem que ter planilhado. Se deu green, se deu red. E você coloca também numa aba observações. Por quê? Porque lá você vai colocar algumas observações importantes. Por exemplo, em jogo tal, teve um cartão vermelho. Isso atrapalhou bastante ali a entrada. Então você coloca, nesse jogo aqui, teve a ocorrência de um cartão vermelho. Nesse jogo aqui, o campo estava molhado, choveu, o gramado estava encharcado. Então você coloca algumas observações que são importantes, que também vai fazer com que você tenha ali uma justificativa, talvez por que não tenha acontecido ali, deu um head ali naquele jogo, por que talvez aconteceu aquele head. Entendeu? Então você coloca essas observações que vai servir também lá na frente para de repente você fazer algum ajuste ou até mesmo excluir essa liga, né? Ou as ligas que talvez não estejam sendo favoráveis, ou incluir alguma liga ou por algum motivo, né? Enfim, então essa aba observações é importante você colocar, tá? Quando acontecer alguma situação como essa, assim como, por exemplo, deu green aqui, mas o green aconteceu por um pênalti que também não foi um pênalti, enfim, aos 95 do segundo tempo. Então você também pode colocar essa observação. Aqui a aposta foi vitoriosa, mas porém com um pênalti que aconteceu por um fator assim, já nos acréscimos, né? Senão seria dado red, tá? Então é importante que você coloque também o fator observação ali de alguns jogos. E aí você vai o quê? Você vai começar a execução, né? Você vai começar a fazer as apostas. Você vai começar a volumar. Você precisa ter volume. E aí não é só volume, é volume e tempo. Volume e tempo, tá? Qual o mínimo de apostas possíveis aí para validar um método, Geuso? Eu recomendo pelo menos 300 a 400 entradas. 300 a 400 entradas nesse mercado que vocês estão testando, tá? Por que eu digo volume e digo tempo? Porque tem cara que vai fazer 300 entradas no mês. O cara vai lá, faz 10 num dia, 10 no outro, no mês ele faz lá as 300 entradas e falou, pô, já volumei, certo? Só que o tempo foi muito curto, certo? O espaçamento de tempo foi muito curto. E aí você não passou pela variância do campeonato. E você precisa passar por uma fase inicial, uma fase de meio de campeonato e uma fase mais de final. Tá? Por quê? Porque existem objetivos diferentes dos clubes, necessidades dos clubes diferentes em cada ocasião do campeonato, importância. Agora mesmo vai iniciar o brasileiro, vai iniciar o campeonato brasileiro, é a fase inicial. Muitos times, os times que estão na Libertadores, poderão
De repente não dá tanta prioridade agora no início pro brasileiro e dá prioridade para Libertadores ou Copa do Brasil, entendeu? Então a gente tem que ter um tempo também maior, não só o volume, que é a quantidade de entradas que você vai fazer, que eu recomendo de no mínimo 300, né? 300 a 400 pelo menos apostas, né? Entradas que vocês vão fazer nesse método que vocês estão testando, e o tempo, né? Então, se você tem aí pelo menos 4 a 5 meses, de repente 6 meses seria o ideal para você conseguir, aí sim, fechar a execução do seu método. Porque você teve volume de entradas com um tempo onde você passou por toda a variância do mercado e do campeonato, tá? Porque se você faz num mês só, não fica fidedigno a validação do seu método, entendeu, pessoal? Você fala, pô, eu fiz 300 entradas aqui e obtive uma assertividade aqui de 70%. Pô, beleza. Só que o problema é que foi um espaço muito pequeno de tempo. E aí pode não ser fidedigno essa validação, tá? Porque você pegou uma fase praticamente dos campeonatos, então você precisa passar por outras fases da tabela, momentos diferentes do campeonato, certo? Então por isso o tempo maior aí de 4, 5 até 6 meses aí validando, para você conseguir validar uma metodologia. Dá trabalho? Dá trabalho, óbvio que dá, tá? Dá trabalho, mas é assim que a gente vai conseguir, de alguma forma, obter a validação. Porque imagina você concluir o seu trabalho, né? Concluir o seu método. Pô, eu fui lá, validei no tempo, no volume, seguindo todos os critérios, final de 6 meses, ou 5 meses, enfim, e ao longo de 300, 400 entradas, uma assertividade aí de 65% a 70%. Pô, que show! Uma odd mínima de 1,80. Pô, que bacana, hein? Que bacana agora você... E aí, lógico, como eu falei, você colocando ali o dinheiro mínimo, né? A fase de validação é sempre com pouquíssimo dinheiro, tá, pessoal? Você não pode, né, colocar dinheiro numa coisa que nem você sabe se vai dar certo ou não, tá? Tem que ser pouco dinheiro. O valor mínimo ali possível para que você consiga a validação, tá? R$1 nas casas de aposta, mas é importante que você faça, tá? Que você faça realmente a aposta e não fique só anotando, tá? Feito isso, validou o método, testou, volumou no tempo, em número de entradas, deu certo? Perfeito. Agora você vai começar a colocar dinheiro para valer. Agora você vai começar a colocar dinheiro para valer, porque você já viu, já testou, já validou, e você pode aí, inclusive, replicar para outras pessoas, né? Vender a sua metodologia, enfim, você pode fazer o que você quiser, tá? Que é a forma que você sabe que você vai ganhar dinheiro no longo prazo, porque você já testou isso aí. Então você sabe que você no longo prazo, num volume grande de apostas, você vai ganhar dinheiro. Não é numa entrada, ou em 5 entradas, em 10. Ah, 10 entradas e tomei 8 heads. Não é isso. É num grande volume de apostas, tá? Foi assim que você testou e é assim que você vai ter a validação da sua metodologia, tá, pessoal? Feito isso, você pode fazer o quê? Depois que você anotou, planejou tudo, colocou as observações, você pode fazer ajustes, pequenos ajustes. E esses ajustes, pessoal, eu falo pequenos ajustes porque são pequenos mesmo. Você nunca pode mexer no seu método muito bruscamente, porque isso pode atrapalhar e mudar totalmente a linha do seu método, né? Então ele está numa linha ali, linha lucrativa, daqui a pouco você mexe bruscamente e ele sai da linha de lucro, tá? Então, quando você for mexer, ajustar alguma coisa, alguma liga, algum time, né? Algo que você quer ajustar e você precisa fazer esses ajustes finos, tem que ser sempre de forma bem sutil, tá? Bem sutil. Você nunca pode mexer no método de forma bruscamente, porque aí você pode se perder dentro da sua metodologia. Vamos ver o que o Ismael botou aí. Eu sigo da Turquia, que você está fazendo um ótimo trabalho, meu estrito seguidor. Não, acho que ele botou aí que ele me acompanha no trabalho da Turquia lá, né? A Turquia é um ótimo mercado para Gouza, pessoal. Gouza, Basmarco. É um ótimo mercado aí uma ótima liga, né? Para você trabalhar esse tipo de mercado. Então, com base nisso que eu falei para vocês aqui, vocês podem utilizar para fazer qualquer tipo de metodologia. Seja de ambas marcam, seja de gols, de vitória do favorito,
né? Por exemplo, tem uma metodologia que a gente validou, ela está validada já no Handicap Asiático -1, em pré-live, onde eu pego odds, né? Então eu já sabia quais são os critérios que eu faço. Odds da casa, elas têm que ser entre 1,30 e 1,50 do time que joga em casa. E as odds do time de fora, elas têm que ser acima de 5, ou acima de 6, agora o nome de cabeça não lembro, acho que é acima de 5. Acima de 5. Ou seja, eu tenho um claro favorito, né? E já tenho uma odd específica onde eu vou trabalhar a entrada. Odds entre 1,30 e 1,50, né? Em pré-live. E a odd do time de fora tem que estar acima de 5. Então este já é um critério para selecionar alguns jogos. Lógico que tem ligas também específicas que eu trabalho. Aí eu vou no mercado de handicap asiático -1, a odd mínima tem que estar pelo menos a 1,67, para mim poder fazer entrada. Se ela tiver menos que isso, eu não faço. Lógico, pro time da casa. E aí, lógico, tem outros critérios, né? O time da casa não pode ter perdido mais do que 2 jogos em casa nos últimos 5 jogos. Enfim, tem outros critérios. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a validação do método se dá nesse esqueleto que eu passei para vocês, tá? E com esse esqueleto que eu passei para vocês aqui, você vai conseguir criar qualquer tipo de metodologia, tá? Que é o mercado que você vai trabalhar, quais os mercados que você vai testar a sua metodologia: mercado de gols, mercado de probabilidades, handicap, escanteios, ambas marcas, enfim, o mercado que você se adapta mais, né? Resultado correto, que é o método que a gente validou agora recentemente. Quais são as ligas que você vai trabalhar, né? Você tem que especificar quais são elas, tá? Você pode inclusive trabalhar times específicos dentro das ligas, tá? Você não precisa trabalhar todos os times que estão nas ligas, tá? Eu vou pegar a França e vou trabalhar com todos os times. Você pode trabalhar com PSG, com Marseille, com Lyon, entendeu? Então você pode pegar times específicos dentro das ligas e não necessariamente trabalhar com todos os times daquela liga, certo? Critérios que você vai utilizar para testar a sua metodologia na hora de fazer a sua criação: critério estatístico, né? Algum critério a mais que você queira colocar. Quanto mais específico você for, melhor, né? Para funilar mais. Odd mínima de entrada, né? Qual é a cotação que você quer trabalhar. E depois que você fizer tudo isso, você vai para a fase de testagem, de execução, né? Como eu falei, você precisa de volume e tempo. Então, um volume de pelo menos 300 a 400 apostas, com um tempo aí de pelo menos 4 a 5, 6 meses aí de testes, para você pegar toda a variância do campeonato e também do mercado, certo? E aí depois no final você vai ter o que? A sua taxa de acerto. Quantos jogos teve green, quantos jogos teve red, se teve algum void, né? Se teve algum jogo devolvido, ou meio red, ou meio green, para você fazer então aí a sua, e saber o seu win rate, que a gente fala, né? Que é a taxa de acerto. Qual foi a sua assertividade, né? Quantos por cento você acertou? Ah, acertei 60%. Numa odd de 1,80, pô, perfeito. Com esse percentual de acerto, por exemplo, 70%, por exemplo, você nem precisa trabalhar numa odd de 1,80, você pode trabalhar numa odd menor. Entendeu? Então eu posso trabalhar numa odd de 1,70, 1,65. Então são coisas que você depois, no final, você vai ajustando, tá? Você vai fazendo, como eu falei, esses ajustes finos, tá? E um ponto importante, né, pessoal? Como eu falei, planilhar todas as entradas. Você precisa planilhar, você precisa anotar as entradas que você está fazendo, colocar observações em alguns jogos, por exemplo, que deram red, por que deu red, que situação que aconteceu naquele jogo que possibilitou você a tomar esse red, entendeu? Até mesmo, ou então, tipo, nesse jogo que não era para dar green, deu green, mas foi também por uma situação inusitada, você vai colocar lá também. Então você precisa fazer isso aí. É assim que você vai validar o método. Uma vez validado, aí sim você vai começar a colocar mais dinheiro, né? Colocar realmente dinheiro para apostar, tá, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade, tá? Pode perguntar aí. O André perguntou quais são as melhores ligas para buscar escanteios. Eu, particularmente, não trabalho especificamente com escanteios, tá? Até quem faz aqui na PGF aqui, o projeto de escanteios,
é um outro tipster, não é eu, tá? A nossa equipe, nós temos uma equipe que trabalha aqui, eu não trabalho sozinho, né? Tem toda uma equipe por trás que também trabalha em outros mercados, em outras ligas, mas por experiência, né, e até pelo que eu vejo aqui, um mercado bom de escanteios é o Egito, a Championship na Inglaterra também é um campeonato muito bom para escanteios, a Argentina, a liga principal, também é um campeonato muito bom para escanteios, né? Então Turquia também é um campeonato que também é bom para escanteios. São ligas aí que eu, por cima aqui, que me vem na cabeça, que são ligas boas aí para cantos, tá, pessoal? Isso aí falando mais em pré-live, tá? Falando mais em pré-live, mas você pode buscar também métodos para trabalhar no ao vivo, né? Para trabalhar no live. Eu, como punter, trabalho mais mercados pré-live, né? Os meus métodos, eles são, a grande maioria, pré-live, né? Mas você pode buscar também aí validar, testar métodos no live, como eu falei, por exemplo, um over limit, né? Para sair aquele golzinho na parte dos últimos 15 minutos do jogo, de repente pegar um over 1,5 aí no intervalo 0-0, né? Em jogos que tem tendência a gols, por exemplo, o jogo termina no primeiro tempo 0-0, você entrar, por exemplo, no over 1,5, né? A mesma coisa com ambas marcas. De repente você tá fazendo um ambas marcas em pré-live, mas daqui a pouco não tem odd suficiente para você entrar em pré, você pode entrar no ao vivo, esperar o odd valorizar e aí você entrar. Então você pode criar métodos para o live também, tá, pessoal? Vamos lá, perguntem aí. A nossa aula hoje era um pouco mais reduzida, um pouco mais curta, porque não precisa se estender muito num assunto, precisa ser uma aula mais rápida, a gente consegue passar ela de forma mais rapidamente para vocês, tá? Então, se tiver dúvida aí, alguma dúvida, aproveita a oportunidade agora de perguntar sobre a questão de metodologia, né? De como criar método, de como validar. Eu acho que ficou bem claro aqui, né? Dentro do que eu falei. Inclusive, na nossa última aula, que vai ser no sábado, eu vou entregar um método pronto para você aqui, tá? Vou trazer para vocês aqui um método prontinho, basta você copiar e replicar. E aplicar na prática, então. Vai ser prontinho aqui o método que eu vou trazer para vocês na última aula. Vai ser no sábado, tá, pessoal? Sábado, inclusive, a aula vai ser em horário diferente. A aula vai ser na parte da manhã, vai ser às 11 horas. Mas amanhã eu falo para vocês aqui. Nós não teremos aula na sexta, vamos ter amanhã mais uma aula. Vamos ter mais uma aula amanhã, na quinta. Na sexta nós não teremos aulas. E aí vamos finalizar a semana no sábado, às 11 horas da manhã. A última aula, uma aula especial. Vai ser uma aula bem especial mesmo, onde eu vou passar para vocês aí o método pronto. O Marcondes, ele perguntou onde você faz as análises pré-live. Eu utilizo várias ferramentas para fazer minhas análises, tá? Tá, Marcondes? Eu utilizo o Soccer Stats, é um site muito bom, site de estatísticas. Você que falou para gols FT, Soccer Stats talvez seja um dos melhores sites para você buscar informações de gols, ambas marcas. Soccer Stats, o WhoScored também é um site bem legal para você buscar análise das equipes, força das equipes, né? O sistema defensivo da equipe, aonde que ela é mais forte, aonde que ela tem problemas ofensivos ou defensivos, então, forças e fraquezas. O WhoScored.com é um site muito bom também. Você pode pegar um site, por exemplo, como a Academia das Apostas, é um site também que vai te dar uma abrangência boa também para você analisar ali, né? Vai te dar ali um histórico dos times, dos últimos jogos, como que as equipes vão vir a campo. É um site que é um pouquinho mais para você ver ali os últimos jogos, o próprio Flash Score, né? Antigo resultados.com, também é um site que eu também dou uma bela olhada. Então são alguns sites, e também eu tenho algumas ferramentas pagas, né? Esses aí são sites gratuitos que eu falei para vocês, mas tem algumas ferramentas pagas também que eu pago aí uma mensalidade mensalmente aí para também usufruir aí de informações aí e dados estatísticos também, tá, pessoal? Mas aqui, esses que eu passei para vocês, o Soccer Stats, o WhoScored, o Flash Score, a Academia das Apostas, são grandes sites muito bons, e todos eles são gratuitos, tá? O Soccer Stats mesmo é um site fantástico, uso muito ele nas minhas análises, porque te dá informações aí, estatística muito boa aí, inclusive no método que eu vou passar para vocês no sábado, vai ser com base no Soccer Stats, tá, pessoal? Mais alguma perguntinha aí? Agora é a hora, hein?
Existe, na verdade, Marcondes, ele perguntou quais são as ferramentas pagas. A gente tem aqui a gente trabalha com scanner, né, onde a gente filtra aqui jogos, né, em tempo real, né, então a gente filtra aqui, tem esse scanner que a gente paga. O scanner ele vai te dar informações, sabe na Bet365, por exemplo, que ela aparece lá, índice de pressão, assim, claro, de forma bem mais como que eles querem mostrar, né? A gente tem um scanner que ele dá uma forma mais detalhada, né, do índice de pressão, de buscar realmente o time que está em ataques mais perigosos, tipo quase marcando gol já. Então é um tipo de ferramenta que a gente trabalha ao vivo, né? Tem também bastante dados com relação à análise pré, tá? Tem um dos sites, por exemplo, é o Corner ProBet. O Corner ProBet é um dos sites, por exemplo, que é um site pago. Esse tem um site que tem um valor mais razoável, tá? Mas o scanner a gente já paga um valor bem mais elevado para poder obter essas informações aí em tempo real, né? Ao vivo. Mais alguma dúvida, pessoal, pode perguntar aí, tá? Nós estamos aqui para responder as dúvidas de vocês, para nós aí já ir para a parte do encerramento da aula de hoje. E como eu falei, amanhã teremos mais uma aula amanhã, na quinta, e no sábado, sexta não teremos aula, e no sábado faremos o fechamento, encerramento dessa semana aí, com uma aula que vai ser às 11 horas da manhã, onde faremos o fechamento da semana, né, inclusive entregando aqui um método pronto para vocês. Pessoal, acho que é isso, né? Sem mais perguntas, tá? A aula de hoje foi sobre o tema metodologias, né? Como criar e fazer uma validação de método, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Amanhã, às 21h30, a gente se encontra aqui novamente para mais uma aula e depois, sábado, fazer aí o encerramento. Um grande abraço e até amanhã.